Olá, meus queridos amigos, que prazer poder estar com você novamente. Mais um dia que o Senhor nos concede para que nós possamos desfrutar da sua palavra, desfrutar do maná que o Senhor tem para cada um de nós. Essa próxima meia hora, esse mês de abril, nós começamos um novo tema aqui todas as quartas-feiras, junto com o pastor Evaldo Coelho, e pode ter certeza, meu querido, que você vai ser acrescido na sua alma, no seu espírito, conhecendo um pouco mais do teu Senhor e conhecendo a sua própria essência. Aqui pela Via Cabo, canal 6, e também pelo nosso site tvmca.com.br, pelo link TV Online, você pode nos acompanhar em qualquer lugar do planeta em tempo real. Vou deixar também para você agora no comecinho do programa os nossos canais de comunicação. Temos o nosso e-mail devocionalintimidade@tvmca.com.br. Manda aí o seu recadinho, a sua história, a sua crítica. Nós queremos saber o que Deus está fazendo na sua vida através deste programa. E também temos duas páginas ali no Facebook, o Devocional Intimidade TVMCA e também o Frases Devocional Intimidade. Então, meus queridos, nós vamos juntos nessa próxima meia hora aqui no Devocional Intimidade e esse é o nosso Palavra Rema. Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade e seja bem-vindo mais uma vez, querido pastor Evaldo. Tudo bem? Tudo bem, Mônica. Que prazer nós podemos estar aqui para iniciar um novo tema, não é, pastor? Eu creio que esse tema pode mudar a nossa sorte de uma maneira muito especial. Esse tema foi algo assim do coração de Deus. Nós vamos falar, Jesus disse para os seus discípulos, eu tive fome, não me desse de comer, eu tive sede, não me desse de beber, eu estive nu, não me desse de vestir, eu estive na prisão e não fosse me visitar, e os discípulos não entenderam nada. E a princípio também não entendi, talvez você não tenha entendido e talvez você, querido telespectador, não tenha entendido. Porque, na realidade, ali ele estava falando de uma forma física, mas a raiz da palavra vai nos trazer tanta surpresa e eu creio que você vai ficar maravilhado com aquilo que vamos trazer na sua tela. Você que está aí do outro lado da telinha, pare um pouquinho aquilo que você está fazendo, porque durante esses 4 programas nós vamos estar falando sobre esse tema e creio assim, eu quero ser ousado, Mônica, eu creio que em Santa Catarina não tem 10 pessoas que pesquisaram isso. Então o nosso querido telespectador será bem-aventurado, porque vamos falar de algo profundo, de algo maravilhoso. Eu creio que você não pode perder essa programação. Glória a Deus. É importante que você acompanhe todos os programas, né, pastor? Porque a gente vai ter, um programa vai linkar no outro, são várias revelações. E eu vou confessar para você que está aí do outro lado com a gente, que quando nós estávamos estudando esse texto, para poder trazer aqui para você, eu fui surpreendida por várias coisas e Deus ministrou profundamente ao meu coração. E eu tenho certeza, pastor, que vai ministrar de uma forma muito íntima e trazendo realmente um rema, uma direção para as pessoas que estão lá junto com a gente, né? A minha oração é que você que está do outro lado da telinha possa ter o mesmo sentimento que tivemos ao estudar, em saber da grandeza de Deus, de como Deus tem sido maravilhoso. E nesse primeiro programa nós vamos introduzir o assunto e eu creio que você será grandemente abençoado. Vamos ler o texto? Vamos lá. Então, o nosso tema que nós iniciamos para esse mês de abril, o nosso tema então é peregrinos e forasteiros na terra. É um tema que nós vamos estudar e nós vamos ter 2 textos bases, que vai ser Mateus 25, do 34 ao 39 e também Efésios, capítulo 2, versículo 19. Então, a gente vai ler Mateus, né, pastor? Vamos iniciar com Mateus, capítulo 25, versículo 34. E a palavra nos diz assim: então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados do meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Amém, pastor. Mônica, este capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, ele é escatológico. Ele está falando das últimas coisas, de como será a vida de um cristão que passou o seu tempo na igreja, que conseguiu adentrar pelos portais da glória. Vai contar o que está acontecendo, como será a recepção, porque eu não sei você, mas quando você vai fazer uma viagem, você fica ansioso pela a chegada no aeroporto,
A chegada no hotel é muito importante, a gente fica muito ansioso pela chegada no hotel. Agora você imagina como será a viagem, como será o translado do arrebatamento, como será o translado depois da morte e como será a recepção lá no céu. Nós entendemos que você será recepcionado e o translado será tão igual ao do ladrão Dimas. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esse texto diz que ele estará nos portais da glória. Estevão, quando estava sendo apedrejado, Mônica, ele falou algo assim que me encanta. Ele estava sendo apedrejado, a sentença dos judeus era apedrejamento, morte por apedrejamento, e quando ele estava desferindo aquelas pedras pontiagudas, dilacerando o seu cérebro, sua carne, ele disse, pare um pouquinho, porque agora estou vendo que Jesus se levantou do lado do Pai, estava sentado no trono, se levantou para me receber. E ele então deve ter dito, vinde benditos de meu Pai e possui por herança o reino que desde a fundação do mundo você está preparado. E é desse assunto que nós queremos falar nessa oportunidade. E até essa questão de Estevão, até antes da gente entrar, eu me recordo que havia uma canção de muito tempo atrás, do Voz da Verdade, que cantava, né? Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando. E foi isso que Estevão viu. Ele viu os céus abertos e viu o seu rei dizendo para ele, vem para mim. Embora ele estivesse passando um dos momentos mais difíceis, porque ele estava sendo apedrejado ali, mas os olhos dele estavam no rei e a sua formosura tomou conta do seu coração. Pudera cada um de nós estar como esteve Estevão, no momento do passamento, que esteja pronto e com aquela alegria, né? Exatamente. Porque a morte sempre será um terror e foi também para Estevão, mas quando ele se aproximava do momento, ele viu os céus abertos. E essa música, você lembrou bem, ela fala desse texto, fala dessa passagem, é algo muito, muito maravilhoso. Tremendo, pastor. E então, dentro desse tema que a gente vai estudar, e algo que nós estávamos mencionando há pouquinho tempo atrás, é a respeito do rei, né? E nós temos, então, a raiz dessa palavra, que vem da palavra basileus, que seria o grego dessa palavra, né? Nós estamos estudando, por nosso querido telespectador, nós estamos estudando a palavra rema, baseado sempre no termo original. O James Strong, um americano, ele fez o dicionário grego, e ele traz ao nosso conhecimento a palavra na sua raiz. Então, o que é que escreveu o autor da Bíblia? O que escreveu o Mateus? Nesse caso aqui, Mateus escreveu assim, e o basileu, que significa o Senhor da Terra. Veja bem, querido, o Senhor da Terra se levanta, o dono da Terra, o dono do universo, se levanta para receber aquela pessoa que serviu a ele com todo carinho, com toda a dedicação. A palavra rei, do grego basileu, que significa o líder. E até a nossa técnica pode estar colocando para a gente, né, na tela, essa palavra, para que eles possam visualizar. Então tem ali toda a líder do povo, príncipe, comandante, senhor da terra, rei, que vem da palavra, então, do original basileus, que é o que a gente acabou de falar, né? A diferença, irmã Mônica, entre um rei e um presidente é que o rei, ele é dono de tudo e ele pode doar o que quiser. Ele é um soberano. Ele é soberano nas suas decisões. E ele reservou, ele determinou que o céu seria dos homens. Então, nós vamos estudar aqui no texto que ele diz que ele preparou isso quando ele estava criando os céus e a terra. Ele já criou o local para o homem voltar. Porque o homem é natural e o homem é espiritual. Existe o homem terreno e o homem espiritual. O homem espiritual vai voltar. E ele já preparou de antemão. João 14 diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu não preciso preparar nada, está tudo preparado. Nós vamos ver também a origem dessa palavra preparado, e é algo muito, muito maravilhoso. E o rei disse, e o rei recepciona, e o rei está à direita. Que coisa linda, que recepção calorosa, que coisa maravilhosa não será a recepção lá com Jesus. Que coisa linda vai ser, Mônica. E quando nós começamos a entender, e eu confesso para o senhor, pastor, e também para as pessoas que estão com a gente, quando nós começamos a estudar
o original da palavra, você mergulha numa intensidade de conhecimento de Deus. Não muda nada daquilo que a Bíblia está falando. Exatamente. Mas alegra mais a tua alma. Ela e te te abre deixa uma mais janela. consciente. Exatamente. Te deixa mais seguro. Porque a raiz da palavra, ela não te dá margem para duas interpretações, mas ela te posiciona. Quem vai te receber lá? Ele podia mandar Pedro, porque a ideia que sempre nós tivemos é que o Pedro é o porteiro. E o Pedro tem uma penca de chave na mão e vai abrindo os camarim, né? Verdade. Camarim para o pessoal que está chegando, que está se mudando para o céu. Eu creio que, eu gosto muito da passagem que diz que Enoque andava tanto com Deus, que ele já ficava não muito era, né? perto, já não era mais a terra. Então, na realidade, Enoque andou tanto com Deus que já a casa dele era em Deus, a casa dele já era no céu. E alguém disse, puxa, uma casa frente para o mar, um apartamento frente para o mar, é tudo de bom. E imagine uma casa no céu, de frente para o Senhor Jesus, de frente para o trono, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa não será. Então veja que não é Pedro que está na recepção, mas o próprio Jesus estará recepcionando e dando as boas-vindas. Que coisa linda será a chegada da igreja na glória. E a gente seguindo o texto ali, então a palavra diz assim, né? Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita. Ele está à direita do Pai para recepcionar toda a igreja, né? E nós temos também, e isso vem do original Déxios. Essa palavra está dizendo assim que ele vai nos dar autoridade, que ele vai nos colocar numa posição de destaque. Por isso que é Jesus quem recebe, né? Vamos colocar o original para a gente lá, os meninos. Então, direita quer dizer lugar de honra ou autoridade. E daí, algo que o Senhor mencionou, que a mesma honra que o Pai deu a Jesus, Ele entregou à igreja. Então, aqui eu faço esse link. É Jesus quem recebe a igreja, porque Deus está honrando a igreja, assim como Ele honrou a Jesus. E Ele honra o Filho para o Filho honrar a igreja. Honrar a igreja, exatamente. A gente tem ali na tela agora ali a... Então, Mônica, o pedido da esposa de Zebedeu era muito sem nexo. A esposa de Zebedeu disse assim, Jesus, a gente é tão amigo, é tão íntimo, a gente tem andado na vida terrena juntos, eu queria que você arrumasse uma vaga importante assim, um lugar de destaque, e eu queria encomendar então que um dos meus filhos sentasse à tua direita e outro do meu filho sentasse à tua esquerda. Não sabendo ela que Jesus está à direita de Deus e entre ele e Deus ninguém pode ficar. A gente vai ficar do lado de Jesus. E os que estiverem à esquerda, ele vai chamar de malditos. Então, esta senhora, naquele momento, ela pediu na carne. Ela estava sem entendimento. E quando nós estamos sem entendimento para pedir as coisas, a gente não consegue pedir corretamente e não recebe. Pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Pedi para que o vosso gozo se cumpra. Quando a gente pede com base na palavra, por isso que se diz, o que duas pessoas ligarem na terra também será ligado no céu. Essa palavra ligar ou desligar é amarrar e soltar o original. Então, quando eu entendo que eu estou pedindo correto, eu já posso amarrar, porque é da vontade de Deus. E quando eu entendo que eu posso libertar, de acordo com a palavra, eu já determino que a pessoa seja solta. Há coisas que nós podemos soltar e há coisas que a gente pode amarrar. Então isso é muito, muito maravilhoso. Naquele dia, aquela senhora não podia amarrar no céu, porque não tinha base bíblica. Já estava determinado que a igreja ficaria na direita do Senhor, no lugar de honra, no lugar de destaque. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que serão tantas pessoas que estarão à direita do Senhor que será como a areia do mar. E a Bíblia chama de mar de vidro. E eu pensei, por que mar de vidro? Né? Eu que sou calvo pensei, deve ser pelo brilho da calvície, da luz, mas não é. E o Espírito Santo falou para mim que é o brilho da coroa de cada um, a coroa da vida, a coroa da justiça e a coroa da glória. Todos estarão de coroa, sentados com o rei, né? Nossa, que lugar maravilhoso. E o brilho será um brilho intenso, um brilho maravilhoso. O céu é real, o céu é para a igreja e o céu está à disposição. Eu vejo com alguma preocupação, Mônica, que a gente está perdendo as forças para chegar. As forças estão se esgotando e a gente precisa então estar apercebido do que vamos fazer. Glória a Deus. E no próximo bloco, então, a gente vai continuar ministrando acerca desse tema e frisando um pouquinho mais essa questão, então, do homem carnal e do homem espiritual. Pedis e não recebeis porque pedis mal, né? Então, a gente vai entender um pouquinho mais. Então, meu querido, olha, é só o tempinho de você sair um pouquinho aí e já voltar. 30 segundinhas, a gente está de volta.